Palmeiras entra na disputa com o Vasco por um volante campeão estadual. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o Flamengo com retorno para lá de importante na final do campeonato estadual. Já Cavani decidiu deixar o Valência e pode pintar na América do Sul. Se vai vir para a América do Sul, dá para dizer que os clubes brasileiros são favoritos. Último jogo de Eduardo Cudê nesse domingo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, além de falar de todos os times campeões estaduais pelo sábado. Tem muita informação interessante, tenho certeza que você vai curtir. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Yahoo, entre outros. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de começar, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, que preparou cotações bem legais para esse domingo especial. Goiás e Atlético Goianiense, para mim o Goiás vence. No Campeonato Paulista tem Palmeiras e Água Santa, Palmeiras super favorito. Liga Potiguar com Santa Cruz e ABC, vou de ABC. No Campeonato Paraense tem Remo e Paysandu. Tô colocando minhas fichas no Remo. Para completar Campeonato Paranaense com Atlético Paranaense e Cascavel, vou no Furacão. Mas para mim o palpite mais imprevisível é para Flamengo e Fluminense. Vou falar daqui a pouquinho sobre esse jogo. Todas as partidas que eu citei estão no 1xBet. Para você participar, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus. Beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Grêmio, mais novo campeão gaúcho. Vitória por 1-0 contra o Caxias. Partida de volta disputada nesse sábado. O gol, adivinhe? Luizito Soares de pênalti. Com o título, o Grêmio chegou a 6 conquistas consecutivas. É inclusive o clube brasileiro com maior hegemonia num campeonato estadual de forma consecutiva no momento. No total, 42 taças do Campeonato Gaúcho para o Grêmio, se aproximando perigosamente do Inter, que tem 45 e não ganha nada no Rio Grande do Sul há bastante tempo. Quero contar que o Vasco não é o único interessado em Matheus Gonçalves, atacante que pertence ao América. Ele também recebeu ofertas nos últimos dias do Sport e do Vitória. Ambos também o querem, o Sport e o Vitória, que vão jogar a segunda divisão do futebol brasileiro. Quero contar ainda que o Palmeiras terá 4 desfalques certos para o jogo contra o Água Santa mais tarde, válido pela final do Campeonato Paulista. Não estarão em campo Mike Piquerez, os dois machucados, o Atuesta e o Bruno Tabata da mesma forma. Vale a lembrança de que Richard Rios e Arthur nem podem ser colocados como desfalques, afinal de contas, eles chegaram no meio do Campeonato Paulista. Bora falar sobre futebol internacional. Vinícius Júnior fez mais um gol, um golaço, nesse sábado pelo Campeonato Espanhol, que o transformou no cara com mais participações em gol na Liga Espanhola da atual temporada. 21 gols e 14 assistências, total de 35, deixando o Lewandowski com 34 e o Benzema com 31. Augustin Almendra, volante que quase foi parar no Cruzeiro, tem novo reforço, ou melhor, tem novo clube e está muito perto de fechar com o Racing da Argentina. Só para contar um pouquinho da história do Almendra, o empresário dele chegou aí à Toca da Raposa, o Ronaldo Fenômeno falou por telefone com o menino, mas do nada ele acabou se acertando com o Rayo Vallecano. O time espanhol desistiu de contratar o Almendra, que voltou a estar no mercado. O empresário tentou colocá-lo no Cruzeiro, que não o quis. O Racing nos últimos dias avançou e espera anunciá-lo muito em breve. Para fechar o giro de notícias, Arturo Vidal não pega o Fluminense nesse domingo. Ele precisou passar por uma intervenção cirúrgica pequena no seu cotovelo. Havia dado entrada na madrugada de sexta para sábado num hospital no Rio de Janeiro. Por conta dessa infecção no cotovelo, existiu a necessidade da cirurgia. E a saideira do giro de notícias, o CRB é o mais novo campeão alagoano. Vitória por 1-0 contra o Asa nesse sábado. Já havia vencido por 2-0 na ida, placar agregado de 3-0. E o CRB é o mais novo campeão alagoano. Bora falar também sobre título? Um título muito, mas muito festejado. A Ponte Preta se sagrou campeã da Série A2 do Paulista nesse sábado. Aí você fala, Nicola, mas título da Série A2, segunda divisão do Paulista, merece toda essa festa? No caso da Ponte Preta, merece. Eram 54 anos de jejum. O último título conquistado pela Macaca havia sido em 1969, também o título da Série A2. E durante todo esse período de mais de 5 décadas sem taça, imagina o jejum do torcedor do Ponte Pretano, foram
13 vice-campeonatos. Ponte havia batido na trave na primeira divisão do Paulista, na segunda divisão do Paulista, na Sul-Americana, entre outros torneios. E a vitória foi dramática. Ponte empatou no tempo normal com o Novo Horizontino, 0-0, nos pênaltis 3-2, com o ex-goleiro do Corinthians, o Matheus França, sendo o grande nome. O cara pegou 3 penalidades. Ponte Preta se sagrou campeã, está de volta à Série A1 do Campeonato Paulista e vai jogar a Série B do Brasileiro. Bora falar agora sobre reforço gigante no Flamengo. Não se trata de uma contratação, mas de um retorno para lá de especial. Bruno Henrique está entre os relacionados para o confronto contra o Fluminense, marcado para a noite desse domingo. Foram 10 meses de recuperação de um longo processo cirúrgico no joelho direito. Recuperação que demandou muito esforço físico e mental. O Bruno Henrique, inclusive, concedeu uma entrevista à Flá TV dizendo sobre os apuros, as dificuldades pelas quais passou durante todo esse período. Ele está treinando há um mês de forma física, está muito bem recuperado e deve ganhar alguns minutos importantes, especialmente no decorrer da partida. Jogador fundamental nos últimos anos do Fla. 186 jogos, 79 gols e 11 títulos. Era um cara que se dava super bem nos clássicos, inclusive foi chamado vários momentos de o rei dos clássicos com a camisa rubro-negra. Detalhe importante, o contrato dele com o Flamengo se encerra em dezembro. Ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer interessado a partir de julho, mas deve dar preferência ao Fla. Para fechar, Flamengo e Fluminense se enfrentam na partida de volta, na ida 2-0 pro Flamengo. Dessa maneira, se o Fluminense vencer por 1 gol de diferença, o título é do Fla. 2 gols de diferença, a decisão nos pênaltis, qualquer outro resultado, e o Fluminense será campeão carioca. Você sabe, né? Se o Flamengo perder esse título, o VP está demitido. Se o Fluminense ganhar o título, o Diniz enfim poderá comemorar uma conquista desse tamanho. E em caso de demissão do VP, 15 milhões de reais de multa rescisória. Bora falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre o Ferrarese. A notícia do sábado, mais especificamente, era de que o Ferrarese já tem garantida a permanência até o fim da temporada. O São Paulo não poderia devolver o Ferrarese machucado e o contrato de empréstimo acaba em junho, ele pertence ao Grupo City e dessa maneira estaria cravado que ele ficaria até dezembro. Até faz lógica, afinal de contas o Ferrarese vai precisar até do mês de outubro para estar completamente recuperado. A ideia do São Paulo, você sabe, era ter o jogador por empréstimo até o fim da temporada de 2024 e entre os argumentos para permanência tem essa questão da lesão. Ele passou por uma cirurgia no joelho que demanda um enorme tempo de recuperação. O Grupo City tem falado para o São Paulo que não topa emprestar até 2024 e só aceita vendê-lo a pedida de 7 milhões de euros. Especificamente sobre esse boato do sábado, de que já há um acordo entre as partes para a extensão do contrato até dezembro. Não é real. Ouvi isso de uma pessoa do departamento de futebol de São Paulo. O tricolor insiste em mantê-lo até dezembro de 24. Se não conseguir, vai passar a tentar mantê-lo até junho de 2024, para que ele possa ter a oportunidade de terminar o Campeonato Brasileiro, talvez jogue 1 ou 2 partidas e esteja à disposição para o Campeonato Paulista em primeiro semestre do ano que vem. As tratativas estão acontecendo e ainda há muito pano para manga. O contrato de empréstimo termina em junho, não há por que se precipitar. Jogador que é venezuelano, muito bom com a camisa do São Paulo, apesar dos 13 jogos, foram 10 no ano passado e mais 3 até se contundir em 2023. Quero falar agora sobre o último jogo de Eduardo Cudê. Será que o Cudê deixa o Atlético nesse domingo? Essa foi a percepção que eu tive depois de conversar com o dirigente do Galo. Você sabe que na sexta-feira as partes se acertaram para a retirada da multa rescisória, que é um número astronômico. De acordo com a Rádio Itatiaia, a demissão do Cudê custaria ao Galo 6 milhões de dólares e se o Cudê pedisse demissão ao Galo, era ele quem teria que indenizar o Atlético em 6 milhões de dólares ou 30 milhões e 400 mil reais. O Atlético concordou na sexta em retirar essa multa. Só que o Cudê ainda não assinou esse distrato, esse contrato que tira essa parte da multa rescisória. E se isso de fato acontecer, com ou sem título, existe a possibilidade de o Cudê deixar o Galo depois do jogo contra o Coelho na tarde desse domingo. O Atlético chega com uma vantagem considerável, venceu por 3-2 na partida de ida e em Minas Gerais, aquele time que fez melhor campanha, leva a vantagem dos 2 resultados iguais. Ou seja, se o América vencer por 1 gol de diferença, o título é do Galo. Para que o Coelho seja campeão, vai precisar vencer por 2 ou mais gols. Bora falar agora sobre o Palmeiras de olho em reforço para a função de volante. Você já ouviu falar sobre Hércules? Esse menino tem 22 anos de idade, é volante,
pertence ao Fortaleza e é um dos principais nomes do mais novo campeão cearense. Daqui a pouco eu vou falar sobre o título do Fortaleza, título super importante. Pois bem, o Hércules, depois da partida, deu uma entrevista à Rádio Jovem Pan dizendo o seguinte, abre aspas, sobre o Palmeiras, meu empresário falou comigo mesmo. Não sei se vai acontecer, não entro muito nisso e deixo com o assunto com ele. Meu foco é jogar e fazer minha parte dentro de campo. Só para explicar um pouquinho do contexto, esse menino surgiu no futebol cearense, passou pelo Crato, pelo Atlético Cearense e faz uma temporada muito boa com a camisa do Fortaleza. 21 jogos, 4 gols e uma assistência, o tipo do volante moderno, que marca, tem capacidade física, mas aparece com frequência no campo de ataque. Já havia sido procurado pelo Vasco no início do ano, só que o Fortaleza pediu 4 milhões de euros ou 20 milhões de reais por apenas 50% dos direitos econômicos. O Vasco só vai voltar a ter dinheiro na metade do ano. Diante disso, a conversa foi encerrada. O Palmeiras continua buscando um volante para o lugar do Danilo. Ele até conseguiu contratar o Richard Rios, que chegou para o lugar do Atuesta. A busca por um volante para a vaga do Danilo tem como prioridade o Alan, jogador que pertence ao Atlético Mineiro. Se não rolar com o Alan, o Hércules passa a ser uma alternativa interessante. Repito, enorme potencial, muita bola, tem tudo para fazer sucesso no futuro não tão distante. Quero aproveitar que falei sobre o Hércules para contar um pouquinho sobre o título do Fortaleza. Fortaleza se sagrou pela primeira vez em sua história pentacampeão estadual. Quando eu me refiro a penta, estou dizendo 5 títulos consecutivos. A última das taças foi levantada nesse sábado, a 46ª da história do Fortaleza no Campeonato Cearense. Os times empataram em 2-2, Fortaleza e Ceará, com o detalhe de que o Ceará abre 2-0, o Luthiero e o Caleb fazem os gols que garantem o empate. Na partida de ida, Fortaleza havia vencido por 2-1 e no placar agregado assegurou o título. Caleb, jogador revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Mineiro, foi aquele que marcou o gol do herói. Só para contar que Ting e Romarinho são os únicos atletas desse atual elenco do Fortaleza que participaram das 5 conquistas, 19, 20, 21, 22 e 23. Nunca Fortaleza havia tido essa possibilidade do penta, o Ceará já havia conquistado 5 títulos de forma consecutiva. Só para completar, Vojvoda e grande elenco do Fortaleza fazem jus a uma das melhores administrações do futebol brasileiro. Hoje o Fortaleza pode ser olhado como exemplo para clubes não só do Nordeste, como do Eixo Sul, Sudeste, Centro-Oeste, entre outros. Bora fechar o vídeo para falar sobre Edinson Cavani, o atacante uruguaio que está propenso a deixar a Europa para jogar na América do Sul. Essa informação repercutiu muito forte na Argentina nas últimas horas, até porque o Boca Juniors é um grande interessado no centroavante. Cavani, que não faz uma boa temporada com Valência em péssima fase, correndo o risco de ser rebaixado, e é por causa dessa situação, da péssima fase do time e do mau desempenho do Cavani, que o contrato pode ser rescindido, mesmo com um ano de antecedência. O vínculo atual se encerra em junho de 2024, mas as partes estudam a chance de uma conclusão, de encerramento do contrato no fim dessa temporada, ou seja, entre junho e julho. Dessa maneira, com 36 anos de idade, o Cavani optaria por voltar para a América do Sul. O Boca Juniors seria um dos desejos do atleta. Mas vocês sabem que os clubes brasileiros hoje têm muito mais capacidade financeira do que os argentinos. E aí até o Luizito Soares, que sempre disse que no futebol brasileiro ele não jogaria por causa do calendário, acabou mudando de ideia e é jogador do Grêmio. Inclusive falei agora há pouco sobre o gol dele, que valeu o título do Campeonato Gaúcho. Será que não dá para imaginar o Cavani jogando por aqui? Eu diria que sim. Se de fato ele não ficar no Valência, os grandes clubes, como Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Botafogo, hoje os times que têm suporte financeiro de grandes parceiros ou com enormes arrecadações vão se colocar no interesse ou na disputa pela contratação de um centroavante que é muito bom. Faz uma temporada de 19 gols, ou 19 jogos, 7 gols e uma assistência. O problema é que nos últimos 5 jogos não balançou as redes. Você gostaria do Cavani no seu time do coração? Use o espaço para comentário para dizer o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de compartilhar o vídeo, aquela coisa toda. A gente se vê final da tarde com a tradicional live de domingo. Abraço, tchau. Boa Páscoa para todos. Beijo.